Este é mais uma dose regenerativa ao podcast da B4, a primeira Bolsa de Ação Climática. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que define muita coisa sobre o futuro das nossas florestas. Manda. Como é que um crédito de carbono, que hoje vale, sei lá, uns $6 no mercado global, pode de repente saltar para 40, 50, talvez até $100? Parece mágica, né? Parece. Mas as fontes que a gente tem aqui sugerem que é uma combinação de matemática, tecnologia e, principalmente, uma nova filosofia. Exato. Hoje a gente vai mergulhar fundo na crise do mercado voluntário de carbono. Os preços atuais não só falham em proteger as florestas de verdade, O que já é grave pra caramba. sim, como também criam uma barreira que exclui justamente quem está na linha de frente. Os pequenos produtores, as comunidades tradicionais. Eles ficam de fora do jogo. A nossa análise hoje vai tentar dissecar um novo modelo, um que foi proposto nos materiais que a gente leu, que busca virar esse jogo. A missão aqui é entender se essa história de incluir impacto social, usar tecnologia de ponta, pode mesmo transformar o valor da ação climática. Ou se assoma uma roupagem nova pra um problema que já é bem antigo. Ok, então vamos começar pelo problema, que parece ser o preço, $6. Por que esse número é tão problemático? No papel, qualquer dinheiro para preservar é melhor que nada, não? Pois é, essa é a armadilha do pensamento. $6 é a média global para um crédito de floresta, o chamado REDD+. Certo. O problema é que o mercado trata esse crédito como uma commodity, tipo soja ou minério de ferro. Um igual ao outro, sabe? E aí o preço é nivelado por baixo. Exatamente. E $6 na prática não paga o que os economistas chamam de custo de oportunidade da terra. Custo de oportunidade. Tá. Em bom português, isso quer dizer que, para um agricultor, derrubar a mata para plantar ou criar gado Ainda dá mais dinheiro. do que os $6 que ele receberia para manter a floresta em pé. É isso. Exatamente. A conta não fecha. Mas, assim, o buraco é ainda mais embaixo. O que os especialistas nos nossos materiais chamam de barreira dos 20 mil hectares é o que realmente define quem pode e quem não pode participar desse mercado. 20 mil hectares. Nossa, isso é uma área gigantesca. Por que esse número específico? Por causa dos custos fixos de certificação. Para um projeto ser validado por um padrão tradicional, os custos são proibitivos para os pequenos. Proibitivos quanto? Olha, os números são absurdos. Uma auditoria de validação inicial, só para começar, pode ir de 30 a 60 mil dólares. Uau! A consultoria técnica para elaborar o projeto, que é um documento super complexo, pode custar mais 40, 80 mil dólares. A gente está falando de mais de 100 mil dólares antes de gerar um único centavo. Caramba! Custa mais caro o selo do que o produto em si. Exatamente. E isso cria uma exclusão sistêmica. Os materiais que a gente analisou trazem um exemplo prático bem claro. Um projeto de 500 hectares na Caatinga. Ok. Com preço de $6, ele geraria uns 57 mil dólares de receita no primeiro ano. Só que o custo inicial para certificar seria o dobro disso. A conta é negativa. Não tem como. Não tem. Só os latifúndios, projetos gigantescos acima desses 20 mil hectares, conseguem diluir esses custos e ter alguma chance de lucro. Entendi. Então o sistema atual foi desenhado intencionalmente ou não para beneficiar só os grandes players, deixando de fora a agricultura familiar e as comunidades que de fato vivem na floresta? É a consequência inevitável de tratar a natureza como se fosse uma commodity barata. Ok, o problema econômico ficou bem claro. Mas antes de a gente ir para soluções, eu queria entender a base física disso tudo. Quanto carbono uma floresta brasileira realmente captura? Às vezes a gente fica discutindo preço e esquece da biologia por trás do negócio, né? Ótimo ponto. Vamos sair da planilha e ir para o campo. As fontes que a gente tem, baseadas em estudos da Embrapa, por exemplo, mostram números impressionantes. Sim, especialmente em biomas que as pessoas costumam subestimar. Vamos pegar a Caatinga. Uma área de Caatinga preservada consegue remover da atmosfera, em média, 5,2 toneladas de carbono por hectare todo ano. Peraí, 5,2 toneladas, mas os créditos são vendidos em CO2. Como que funciona essa conversão? Aqui entra um detalhe técnico que faz toda a diferença. É uma questão de peso, literalmente. Peso? A gente mede o que a planta captura em toneladas de carbono, o TC.
Mas o crédito que se vende representa a molécula inteira de dióxido de carbono, o CO2 que saiu da atmosfera, sabe? Certo. A molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Como o oxigênio é mais pesado, a molécula inteira pesa 3,67 vezes mais que o carbono sozinho. É um fator de conversão fixo da química. Ah, entendi. Então, para cada tonelada de carbono que a árvore de fato sugou da atmosfera, o crédito representa 3,67 toneladas de CO2 que deixaram de estar no ar. Faz sentido. Exato. Então, aquelas 5,2 toneladas de carbono da caatinga, quando a gente multiplica por 3,67, viram quase 19 toneladas de CO2. Nossa! Ou seja, um único hectare de caatinga pode gerar quase 19 créditos de carbono por ano. 19 créditos! Se a gente voltar para o preço de $6, 19 vezes 6 dá $114 por hectare por ano. Realmente, não parece muito atraente. É irrisório. Agora, se o preço fosse, digamos, $40, essa mesma conta saltaria para mais de $760 por hectare. Aí a conversa muda completamente. Muda. Aí a preservação começa a competir de verdade com um agronegócio predatório. E isso vale para todos os biomas, né? Na Amazônia, as florestas maduras estocam de 550 a 730 toneladas de CO2 por hectare. É muita coisa. Áreas em regeneração na Mata Atlântica sequestram de 10 a 15 toneladas por hectare ao ano. O potencial físico, a capacidade da natureza de fazer o trabalho é gigantesca. O problema é o valor que a gente atribui a esse serviço. Certo. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. Se a física do carbono por si só não justifica o pulo de 6 para $40, de onde vem esse valor extra? A resposta que os materiais apontam é uma sigla, SROI. Retorno social sobre o investimento. Isso. Segundo a documentação, a ideia é mudar a lógica de preço da tonelada para valor da transformação. Parece bom, mas o que isso significa na prática? Se a gente olhar o quadro geral, é uma metodologia para medir e colocar um valor monetário em coisas que a economia tradicional geralmente ignora. Tipo o quê? Bem-estar social, segurança alimentar, educação, preservação da cultura. Ele tenta responder à pergunta, além do carbono, que outros valores este projeto está gerando para a sociedade. Ok, a teoria é bonita, mas como se bota um preço em segurança alimentar, por exemplo? Isso não é muito subjetivo? Essa é a pergunta de $1 milhão e o ponto mais crítico do modelo. A metodologia busca por proxies financeiros, ou seja, indicadores econômicos que possam representar aquele benefício. Me dá um exemplo de proxy. Para a segurança alimentar, um proxy poderia ser o custo que o sistema público de saúde economizou com tratamentos de desnutrição naquela comunidade específica, ou o valor da cesta básica que a produção agroecológica local garantiu às famílias. Entendi. Você soma esses benefícios, que são monetizados, e divide pelo investimento inicial no projeto. O resultado é uma razão, por exemplo, de 3 para 1. O que significa que para cada real investido no projeto, ele gerou R$3 em benefícios sociais que foram comprovados e auditados? Exatamente. E essa auditoria externa e independente é o que dá credibilidade ao processo todo. Não pode ser o próprio projeto se autoavaliando. Ok, então essa razão é o que justifica o prêmio no preço. Pelo que eu entendi dos materiais, estrutura o preço final em camadas. Isso, como se fosse um bolo. Tem o preço base do carbono como commodity, digamos uns $10. Depois, uma camada de prêmio de integridade tecnológica pela segurança do sistema, blockchain e tudo mais. Mais uns $5, por exemplo. E aí vem a maior fatia do bolo, que seria esse prêmio de impacto social, que pode adicionar de $25 a $85, dependendo dessa razão que foi auditada. Exato. E isso muda completamente a narrativa para a empresa que está comprando. Ela não está mais só pagando uma multa para compensar sua poluição. Ela está investindo. Isso. Ela está investindo num ativo que, usando o nosso exemplo, gerou $120 de retorno social positivo. O crédito deixa de ser uma despesa e vira um investimento de impacto,
com um ROI social que pode ser reportado no balanço de sustentabilidade da empresa. A conversa muda de estou pagando para poluir para estou investindo na regeneração de um ecossistema e de uma comunidade. A mudança de chave é essa? A ideia é poderosa, mas como é que isso funciona na prática? Como garantir que essa valorização toda chegue a centenas de pequenos produtores de forma segura e eficiente? É aí que entra a tecnologia e o modelo organizacional. Perfeito. Esse é o próximo obstáculo. De que adianta um crédito de alto valor se ele não chega na ponta? É aqui que a infraestrutura de tecnologia, principalmente o blockchain, se torna essencial. A gente está falando de blockchain. A palavra parece bastante, mas confesso que às vezes parece uma solução mágica para tudo. Como ele funciona aqui de verdade? A melhor analogia é pensar no blockchain como um livro de registro de um cartório, só que ele é digital, público e inviolável. Ok. Cada pedaço da história daquele crédito de carbono, de qual árvore ele veio, quem mediu, quem auditou, quem comprou, é uma página carimbada e assinada digitalmente. Uma vez que está lá, ninguém pode apagar ou alterar. Isso resolve o problema de fraude e de dupla contagem. De cara, vender o mesmo crédito para duas empresas diferentes se torna matematicamente impossível. Ok, a parte da segurança e rastreabilidade faz sentido. É a garantia de que você não está comprando vento. Mas e a questão da escala? Como ele ajuda o pequeno produtor a superar aquela barreira? Ele permite duas coisas que atacam o problema da escala diretamente. A primeira é o fracionamento. Uma empresa pequena pode comprar só 0,1 crédito, por exemplo. Democratiza a compra. Exato. Mas a mais importante para o produtor é a agregação. O sistema consegue agrupar digitalmente 1.000 pequenas propriedades de 20 hectares e, para o mercado, apresentá-las como um único projeto de 20.000 hectares. Espera aí, deixa eu ver se entendi. O blockchain, nesse caso, funciona como um grande agrupador digital que pega milhares de pequenos e os transforma em um grande para o mercado. É exatamente isso, você pegou a essência da coisa. É como se fosse uma cooperativa digital que dilui aqueles custos de certificação entre todos. E para baratear ainda mais a entrada, os documentos mencionam uma ferramenta, o agente do clima. O que é isso? É uma ferramenta que usa a inteligência artificial e imagens de satélite para fazer um inventário florestal inicial em questão de horas. Um processo que antes levava meses e custava uma fortuna com equipes em campo. Entendi. Mas a tecnologia não pode criar uma nova forma de exclusão. E o produtor que não tem um smartphone de última geração ou internet boa? Ponto fundamental. A tecnologia sozinha não resolve. Ela precisa de uma interface humana. E é aí que entra o modelo cooperativista. A cooperativa. A cooperativa já é uma estrutura que o produtor conhece e confia. Ela funciona como uma entidade âncora. Agrega os produtores, oferece assistência técnica, lida com a parte digital e distribui os resultados. Ela é a ponte entre a realidade do campo e a tecnologia do blockchain. Então, o modelo parece bem amarrado, a física mostra o potencial, o SROI qualifica o valor, a tecnologia viabiliza a escala e a cooperativa faz a ponte com a realidade local. Mas e o mundo lá fora? Como isso se encaixa no cenário regulatório? Bom, o timing, segundo as fontes, não poderia ser melhor. A gente tem uma tempestade perfeita se formando. Tempestade perfeita. Sim. O primeiro elemento é a nova Lei 15.042 de 2024, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. Isso é um divisor de águas. Por quê? Porque pela primeira vez o Brasil vai ter um mercado de carbono regulado, obrigatório, para os grandes poluidores, indústria de cimento, aço, alumínio. Então o mercado que era voluntário, de empresas que compravam por boa vontade, agora vai ter um irmão maior e obrigatório. Exato. E o ponto-chave da lei é a interoperabilidade. Ela permite que créditos de altíssima qualidade gerados no mercado voluntário, como esses que a gente está discutindo, isso, com toda essa rastreabilidade e impacto social, possam ser convertidos e usados por essas indústrias para cumprir suas metas obrigatórias. Isso cria uma alavanca de demanda que simplesmente não existia antes. E o segundo elemento dessa tempestade perfeita? É o calendário internacional. Em 2025, o Brasil vai sediar a COP30, em Belém,
E 2026 é o primeiro ano de conformidade dessa nova lei. Quando uma empresa grande vai querer chegar na COP sobre os holofotes do mundo todo sem o dever de casa feito. Ou pior, ser acusada de greenwashing por ter comprado crédito de baixa qualidade, né? Vai ter uma corrida por créditos brasileiros que sejam à prova de críticas, com rastreabilidade, integridade e principalmente com uma história de impacto social positivo para contar. Faz todo sentido. A pressão por qualidade e transparência vai aumentar exponencialmente. Sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final, que é a mudança de paradigma que essas fontes sugerem. O mercado de carbono tradicional, com seu preço de $6, sempre tentou responder a pergunta: qual é o preço mínimo que a gente precisa pagar para talvez convencer alguém a não desmatar? E a resposta se provou ineficaz. Totalmente. O modelo que a gente analisou hoje inverte completamente a pergunta para qual é o valor verdadeiro de uma floresta em pé quando incluímos todos os seus benefícios para o clima, para a biodiversidade e para as pessoas que vivem nela. E como podemos transformar esse valor real em um ativo de alta integridade? E a resposta para essa nova pergunta parece estar bem mais perto dos $40 ou $100 do que dos 6. É o que tudo indica. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.